galera irada do meu coração, saudade de vocês aí, um super beijo para todos os alunos irados. Se você está chegando aí no nosso canal pela primeira vez, convido para você se inscrever e receber toda semana, toda segunda-feira e na semana você vai receber uma dica especial para ajudar você no Enem. Compartilhe com seus amigos, nosso canal está crescendo bastante, está bem feliz e podendo ajudar muitos alunos realmente a entender, ver que a geografia é uma matéria irada, uma geografia, né, é uma matéria aí alucinante, Marcelo, e você vai com certeza detonar no vestibular no Enem. Beleza? Vamos começar? Marcelo, qual é a aula de hoje? A aula de hoje é uma aula muito importante para o vestibular do Enem, uma aula de industrialização brasileira. Vamos começar? Bom, a gente vai dar uma dica para você, né? Quem já é nosso aluno sabe que a gente procura dar palavras que vão facilitar a sua memorização. O processo industrial do Brasil, a gente vai fazer um esqueminha aqui irado para você lembrar e obviamente detonar aí na prova e resgatar. Você estuda muita coisa, é muito conteúdo. Se você for decorar tudo, você não vai lembrar. Então, né, o professor Marcelo é professor de geografia, mas também eu sou pedagogo. Então a gente estuda muito o processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe o que faz, né, efeito. Uma das dicas, sempre quando vier uma videoaula, vai anotando. Ah, Marcelo, mas eu estou vendo. Não, querido, anota, vai passar na tua memória e você vai aprender, né? Vai aprender esse conteúdo lá na hora da prova, vai lembrar. Você vai começar a lembrar. Então anote tudo, vai anotando, faça um rascunho, né? Vem comigo aí, beleza? O período colonial, meu aluno irado, a palavra-chave que você tem que lembrar aí para o vestibular, né? Para poder memorizar com mais facilidade, é a proibição. O que é isso, Marcelo? Proibição. Então lembra, o Brasil era colônia de Portugal. Você acha que Portugal ia querer que o Brasil se industrializasse, se desenvolvesse e ficasse facilmente, né, independente de Portugal? Obviamente que não. Então as indústrias começam no período colonial, pequenas indústrias de bens de consumo, elas começam a crescer. Portugal não gosta muito da parada, meu irmão. Aí Portugal, ele vai o quê? Proibir. Ele proíbe, né, a implantação de indústrias, autorizando apenas indústrias de que, Marcelo? Da roupa dos escravos. Apenas isso. O resto vem tudo lá da metrópole. Então tu lembra o período colonial marcado pela proibição. Um outro momento histórico importante que faz para você aqui é 1808. Você aprendeu aí com o seu professor de história a questão da família real no Brasil. Fugiram, dispararam lá da Europa, vieram aqui para o Brasil, um acordo com a Inglaterra. Qual é a palavra-chave, meu aluno irado? A palavra-chave, quando lembrar família real no Brasil, 1808, o que tem a ver com indústria? Falência. Essa é a palavra-chave. O que aconteceu então, Marcelo? As poucas indústrias que foram, né, crescendo, se desenvolvendo no Brasil, né, o que aconteceu daí? Portugal faz um acordo de redução, dos impostos dos produtos ingleses. A indústria nacional não ia conseguir concorrer. Né, eram indústrias pequenas, fracas lá, já um processo de industrialização desde o século lá para trás, que é, Marcelo, 18, querido. Então, elas estavam mais estruturadas. Então, elas tinham com certeza um maior poder de produção, né, uma melhor produção. A indústria nacional não conseguiu morrer e, obviamente, começou a falir. Então, tu lembra o período colonial marcado pela proibição. Família real no Brasil, indústria nacional, falência. Essas indústrias aqui que tinham nesse momento, né, praticamente eram indústrias montadas por imigrantes europeus, que já vinham aí, né, com a mão de obra mais qualificada. Lembrando a você que todo o processo de industrialização da Europa, né, foi bem, né, antigamente, lá século XVIII, século XIX, beleza? Então a gente sabe que o processo industrial do Brasil, de vez, com força, vai começar a partir da crise de 29. Então aí no século XX, o Brasil tem como característica uma industrialização tardia, beleza? Agora sim, um outro dado importante seria Getúlio Vargas, né? Falando primeiro período colonial, segundo família real, terceiro Getúlio Vargas. E aqui eu tenho que falar para você, década de 30, né? Pós o que, Marcelo? Crise de 29. Então deu a crise de 29, a crise da superprodução. E ela sim vai alavancar, vai ajudar o processo de industrialização no Brasil. A economia do Brasil até então era baseada no café, meu aluno irado, né? Então o Brasil era um país agroexportador aí de café praticamente. Crise de 29, crise da superprodução, que afeta várias nações do mundo e muitos Estados Unidos, que é o nosso grande comprador de café, ele vai reduzir a compra de café no Brasil e, obviamente, né, vai gerar uma crise grande, né? Os fazendeiros pararam de vender café.
Mas você tem que estar muito atento, né? E não ir na onda aí, né? Que muita gente fala coisa errada. Quem, Marcelo, quem fala coisa errada? Galera, não quer dizer que os fazendeiros que vão montar as indústrias. Não é isso. Vamos interpretar a informação primeiro, tá? Ó, a região sudeste é a região que mais tem indústrias no Brasil. Certo, beleza. Marcelo, tem a ver com a crise do café. Certo, beleza. Mas por quê? Porque os fazendeiros investiram? Não, tá? Quem vai investir, obviamente, aqui, primeiramente vai ser Getúlio Vargas, que vai criar as indústrias de base com mão de obra nacional. Essa aqui, meu querido aluno, é a palavra-chave, base nacional. Base, indústria que trabalha com matéria-prima, né, e a mão de obra nacional, porque até então as indústrias aqui eram montadas pelos imigrantes europeus que já tinham uma mão de obra mais qualificada. Por que a região sudeste também é mais industrializada? Porque aqui eu tinha toda a logística pronta. Eu tinha o que, Marcelo? Eu tinha a estrutura, né, eu tinha o que seria ferrovias, né, parte das rodovias, tudo aqui já prontinho, né, o porto, então isso facilitou. Segundo, eu tinha a maior parte da população, então eu tinha o grande mercado do consumidor e também tinha o que, Marcelo? Eu também tinha aqui, meu querido aluno, a mão de obra. Então, mercado consumidor e a mão de obra disponível. E o terceiro fator, obviamente, a gente está falando do sudeste do Brasil, onde tinha, né, o governo federal, né, que ficava fácil para poder aplicar os recursos e ajudar a desenvolver aquela região. Então, é por isso que a região sudeste é a mais industrializada. Se de repente, lá na crise do açúcar, tivesse essa concentração populacional no Nordeste, o Brasil estivesse pronto para se industrializar, obviamente seria o Nordeste a região mais industrializada do Brasil. Então vamos voltar aqui para você. Getúlio Vargas, após a década de 29, década de 30, ele vai investir nas indústrias de base. Quais são as indústrias de base, meu aluno irado, que ele vai desenvolver? Ele vai investir e vai criar, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, na década de 40, na década de 50, a Petrobras, para te ver quanto que ele investiu em indústria de base. Ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, né? Ele cria a Chiesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, muita coisa importante, né, para dar condição para a indústria se desenvolver no Brasil de verdade. Beleza? Então, lembrou Vargas, levou a indústria de base, levou mão de obra nacional. Marcelo, diga aí, né, dois fatores importantes que costumam cair no Enem do vestibular, que ajudaram aí o Brasil a desenvolver a partir da crise de 29 o seu grande processo industrial. Primeira dica para você anotar aí no seu caderninho, no seu esqueminha irado. Primeiro, aluno irado, lembra, na década de 40, Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, a produção industrial na Europa para. O Brasil fica livre da concorrência europeia. Então, a indústria nacional, ela consegue desenvolver. Isso é importante. Segundo, o Brasil vende muito minério, né? Começa a vender muito minério, que é extraído aqui das nossas indústrias de base, e aí são comercializadas bastante capital. E esse capital eles vão aplicar em estrutura e vão potencializar, obviamente, a produção industrial no Brasil. Então, as duas dicas que mais caem em Enem relacionado ao processo industrial do Brasil é o Brasil livre da concorrência da indústria europeia, devido à Segunda Guerra Mundial, que ajudou muito, e também a venda de minérios, que vai dar capital para ser aplicado, e essa venda de minério, obviamente, vai potencializar essas indústrias. Beleza? Depois, Marcelo, que é importante também, você tem que lembrar de JK. Aí, JK aqui, obviamente, a gente vai lembrar para você, década de 50. E a palavra-chave aqui são indústrias de bens de consumo. E essas indústrias de bens de consumo tem que botar aí a palavra diferente, internacional. Tá? Internacional. Como assim, aluno irado? Como assim? Pergunto a você. JK tinha no seu plano de metas que o Brasil desenvolvesse, né, 50 anos em apenas 5 anos. E ele queria atrair, obviamente, quem, Marcelo? As multinacionais. Então ele fala, Ford, come here, chega aí no Brasilzão, aí vamos desenvolver isso no Brasil. Ele internacionaliza. Esse é o termo internacionalizar. Ele atrai aí as grandes montadoras de veículos, né? Então vem aí a Ford, vem a GM, vem várias fábricas para o mercado nacional. Em contrapartida, também ele vai investir muito em rodovia. E é por isso que o meio de transporte brasileiro predominante é o meio de transporte rodoviário, né? Com o passar do tempo, a rede ferroviária foi sendo sucateada, e ele foi investindo, né, em rodovias ligando o Brasil
Brasil, surgem as rodovias radiais, as que partem de Brasília, né, as longitudinais, tudo isso aí começa, né, tanto é que ele faz a capital, ele tira a capital do Rio de Janeiro e leva para Brasília, né, para interiorizar o Brasil, os motivos, né, expandir o Brasil para o oeste, por também ser uma região mais segura. Então ele faz aquele grande projeto na construção aí de Brasília. Então JK, na década de 50, indústria de bens de consumo, internacionaliza o Brasil, e aqui vai surgir um grande parque industrial brasileiro, que é o famoso ABC Paulista, que hoje já é ABCD Paulista, que nada mais é do que Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, com indústrias de bens de consumo. Lembra, indústria de base, matéria-prima, bens de consumo, produto final para comercialização. Eu falo bens de consumo duráveis, porque lembra que pode ser não duráveis, semiduráveis, né? E duráveis, são aí não, semi e duráveis, beleza? Então tu lembra isso aqui, né? No seu plano metas, investe em muita estrutura, endivida muito o Brasil, a base aí de recurso internacional. Depois, no outro momento marcante, chama de governo militar. O governo militar ele vai começar, obviamente, na década de 60 e vai até a década de 80, tá? O que eu tenho que lembrar aqui? Obviamente, eu tenho que lembrar o milagre econômico brasileiro. É assim que mais cai no Enem, no vestibular. O Brasil tinha um crescimento aí, pode botar em média, de 8%. É o que a China cresce hoje, a China diminuiu um pouco seu crescimento após, né, a crise na Europa, a crise dos Estados Unidos, a crise do Brasil, né, mas a China cresce um pouco menos do que isso. A China chegou a crescer 15%, tá? Temos aqui o governo militar. Governo militar, década de 60, a gente aprendeu isso, obviamente, em história, conhecido como milagre econômico do Brasil, onde o Brasil tinha um grande crescimento médio aí de 8% ao ano. Esse crescimento muito à base de uma política chamada substituição das importações, tá? E também, obviamente, é um irado muito investimento em infraestrutura. Então, investiu em infraestrutura, injeta dinheiro dentro do Brasil, faz a economia girar, né? Então vai aumentar, obviamente, o comércio, com mais dinheiro na economia, aumenta a produção industrial. Então, governo militar, milagre econômico brasileiro, substituição das exportações, muito investimento em infraestrutura, e esse dinheiro, obviamente, muito relacionado a capital externo, a financiamento aí com os órgãos internacionais, tá? Depois nós temos um outro período marcante, que vai ser a década de 80. Deixa eu botar agora para você em década. E a década de 80 é conhecido como a década perdida. Um momento marcado por muita inflação. Beleza? Até então, né, o Brasil ele tinha ali um crescimento industrial grande, até na década de 80 ali tinha um certo crescimento industrial, porém esse momento de inflação ele vai gerar uma dificuldade nesse crescimento industrial no Brasil, beleza? Então tem que lembrar que a década de 80, década conhecida como perdida, marcada por muita inflação no Brasil. Então essa relação do câmbio, obviamente, né, uma desvalorização que a gente tem da nossa moeda, né, ela tem um fator até certo ponto positivo, porque aumenta o poder de compra dos países aqui dentro do Brasil. Mas como a economia do Brasil é muito baseada, né, até hoje em commodities, produção de ferro, produção de soja, esses commodities aí, são produtos mais baratos, beleza? Depois nós temos um outro momento importante, a década de 90. E quando eu lembrar a década de 90, a palavra-chave é o neoliberalismo, ou se você ainda quiser mais preciso, a dica são as privatizações. Beleza, meu aluno irado? Então nós temos década de 90, momento neoliberal, aí após, né, o grande tratado de Washington, e no Brasil começa uma grande política de privatização, tá? Que é o governo do FHC. Então é privatizar a telefonia, é mudar a lei que até então nenhuma empresa estrangeira poderia explorar minérios no Brasil, logo após é privatizada a Vale do Rio Doce, que vira a Vale. Então nós temos aí um processo de várias privatizações no Brasil, que é uma medida neoliberal, que é diminuir, o que, Marcelo? Diminuir aí o gasto do Estado, né? Então vai diminuindo o Estado e vai aumentando a área privada, a rede privada, as indústrias aí, obviamente, né, várias são privatizadas. Depois disso, nós temos aí o ano, né, os anos 2000. Daí vem o governo, né, do Lula. E esse governo do Lula, tá? Só vamos lembrar aqui que esse momento aqui o mais importante é o FHC, né? Porque
Antes disso, o Collor foi totalmente desastroso para a indústria nacional, tá? E, obviamente, é o FHC que vai conseguir controlar a sua inflação com o famoso Plano Real. E depois nós temos o governo Lula, que também vai ser um outro grande crescimento industrial, né? Comparado aí ao crescimento econômico do milagre econômico, né? Comparado ao grande crescimento industrial também de Getúlio Vargas. O governo Lula aí fez um grande crescimento, né, no Brasil, mesmo no momento de crise mundial, crise nos Estados Unidos, a crise europeia. Tá? A gente está falando um pouquinho desse fator econômico. E esse crescimento industrial, obviamente, não foi um crescimento, né, ligado, nenhum deles, se eu pensar assim, né, investindo aí na criação de tecnologia própria. Né? A gente não tem que saber que não teve uma grande política para isso. Obviamente, né, que teve sim uma grande melhoria com o aumento das universidades, com curso superior, teve sim, né, ajudou então a formar, né, mais mão de obra qualificada, a gente não pode negar isso. Tá? Mas esse crescimento aqui, ele é baseado então em quê, Marcelo? Baseado em duas dicas importantes. Primeiro, a redução do IPI e também a criação do PAC. Né? A gente está falando aqui para você. Então, esse grande crescimento nos anos 2000 está associado, obviamente, à redução da produção industrial, né? Por quê? Porque nós vimos numa grande crise na Europa e nos Estados Unidos, que começa ali meados dos anos 2000. Brasil, para tentar, né, aumentar a produção industrial, ele reduz o imposto do IPI, somente nos bens de consumo, e aumenta o consumo interno, aumentando assim a produção industrial. E também a criação do PAC, que é, claro, o Programa de Aceleração do Crescimento, investindo muito em obra. Esse grande investimento em obra injeta capital. Lembra do milagre econômico, investir em infraestrutura? Mesma coisa é feita e faz daí o Brasil crescer. Segundo os dados internacionais, o Brasil chegou aí, obviamente, né, entre as principais economias do mundo. Né? O Brasil perdia até então na produção de PIB, obviamente que a Europa em crise, né? Por isso que ele conseguiu ultrapassar o Reino Unido, segundo os dados internacionais. Tá? Então o Brasil perdia para os Estados Unidos, para a China, né, Alemanha, Japão e a França. Era a sexta economia do mundo. Tranquilo isso? Beleza? Bom, então nós estamos agora, né, nesse momento atual, momento de crise política, um momento de recessão. Uma das características importantes para a gente fechar essa dica para você, meu aluno irado, é saber as características gerais da indústria nacional, né? A gente sabe que existe uma guerra fiscal entre os estados para atrair as indústrias e ser totalmente prejudicial, né? Se a gente for comparar o Brasil com outro país que se industrializou e se transformou, como China, por exemplo, como a Coreia do Sul, esses países, quando atraem as multinacionais, a tecnologia também tem que ser cedida. Assim surgiram indústrias como a Samsung, como a Hyundai na Coreia do Sul e várias outras indústrias na China. No Brasil não, as multinacionais vêm aqui, exploram mão de obra, exploram a isenção de impostos, né? Então tudo isso, obviamente, o capital grande e grosso vai lá para a indústria daquele país. Beleza? Um desabafo, Marcelo. É um desabafo, meu querido aluno, tá? Vamos fechar a aula revisando rapidamente as palavras-chave, beleza? Período colonial, proibição. Então, proibição, beleza, gravou isso. Portugal não queria que o Brasil desenvolvesse indústrias, não proibiu. Família real no Brasil, já com autorização da produção industrial, porém com a redução dos impostos para os ingleses, falência da indústria nacional, não consegue concorrer, né? Depois algumas sobrevivem, obviamente, na maior parte delas pela mão de obra europeia já mais qualificada, né? A maior parte dos brasileiros eram filhos de escravos ou ex-escravos, não tinha uma certa qualificação, tá? Não quer dizer que não tinha indústria nacional, mas a maior parte. Depois de Getúlio Vargas, aí sim, um processo industrial mais forte, né, com o surgimento das indústrias de base, né, dando valor à mão de obra nacional. Cria as principais do Brasil e aí começa a mover o maior, né, o parque industrial brasileiro, associado à crise do café, sim. Mas lembra que não é que os fazendeiros que montaram indústrias, eles não, tá? Sim, os outros imigrantes europeus, italianos ali, já começaram sim a produzir industrial, começa uma pequena produção e ela vai crescendo. A maior parte das indústrias surgem assim. O cara começa a montar uma produção ali, né, um alfaiate, o outro fazia uma camiseta, o outro fazia salame, o outro criava frango e tudo assim começa ali a aumentar essa produção, aumentar o consumo e essa pequena produção mercantil vai virando uma indústria. Basicamente foi assim um processo de industrialização no Brasil, né, em várias partes do nosso país. Depois de JK, década de 50, bens de consumo, internacionalização, atrai as multinacionais,
à base de muito empréstimo, endivida muito o Brasil, ele muda a capital e investe em rodovias, surge o maior parque industrial do Brasil, o famoso ABC Paulista, que a gente explicou para você. Depois do governo militar, o Brasil cresceu muito, milagre econômico brasileiro, né? O Brasil cresceu 8%, né? Com a política de substituição das importações. Também que ajuda a crescer foi o grande investimento em infraestrutura, em portos, em hidrelétricas, né? Em mais rodovias. Então o Brasil, com esse dinheiro injetado, faz a economia girar e o Brasil volta a crescer bastante, tá? Mas todo esse processo, pegar assim, depois de JK para frente, é um processo de muito endividamento aí externo. Depois da década de 80, conhecido como a década perdida, o Brasil, né, tinha um crescimento em alguns segmentos, por exemplo, no têxtil e outros segmentos, tinha sim, né, o Brasil chegou a ser, né, um dos principais polos têxteis do mundo, né, a questão ainda era favorável, porque tem que lembrar, quando a moeda nacional ela é desvalorizada, tu vê a China, né, $1, 7 yuan, então os países de fora têm um grande poder de compra dentro da China. Quanto mais valorizada um por um, né, o preço do produto brasileiro, que não é tão tecnológico assim, em alguns segmentos, não digo todos para vocês, né, é mais difícil concorrer com o produto externo, tá? Então, se o produto que custar R$100 é $100, né, com $100 vão lá na China e compram 3, 4, deu para entender a jogada? Então aqui teve alguns setores que cresceu bastante, não vai negar para você, né? Algumas indústrias alimentícias começam a crescer, algumas indústrias têxteis, devido a essa questão, esse problema cambial, da desvalorização da nossa moeda. E lembrar também, para a prova, década perdida, momento marcado por muita inflação, vem todo aquele segmento de planos econômicos, plano real, que é o último que deu certo, mas antes nós tivemos o plano, né, Collor, né, tivemos ali, na época do Sarney, o plano cruzado, o plano Bresser, o plano verão e outros pequenos planos ali para tentar controlar essa inflação. Então a palavra-chave aí, década perdida. Década 90, momento do FHC, tem que lembrar a palavra-chave neoliberalismo, o processo de intensificação das privatizações. Então telefonia, mineradoras, vários segmentos foram privatizados. E o último momento importante, né, que é ali dos anos 2000, nós temos um grande crescimento também econômico, industrial, né, associado à redução do IPI. Né? A redução do IPI e a criação do PAC que injeta dinheiro, faz a economia girar. Essa redução do IPI aumenta o consumo de bens de consumo duráveis, principalmente. Beleza? Mas a gente viu que o grande problema do Brasil é isso. Tem um grande problema de logística, né? Não temos aí uma rede ferroviária vergonhoso, país continental, né? Os nossos portos também, principalmente os portos que são estatais, toda a burocracia dificulta sim a exportação. A gente sabe que os portos privados estão surgindo, eles estão tendo muito mais eficiência, né? O Brasil tem que repensar nesse processo para fazer a economia dar uma guinada novamente. Beleza? Essa foi a nossa dica da semana. Inscreva no nosso canal se gostou, dá um joinha aí, ó, Marcelo, valeu, compartilhe com os amigos. O nosso objetivo é cada vez ajudar mais pessoas a ter sucesso aí e conquistar os seus sonhos. Lembre-se de uma coisa que eu peço, ajude com a sua profissão outras pessoas. Vamos fazer uma corrente e acreditar que a gente pode mudar o nosso país. Beijo no seu coração e eu espero você aqui na nossa próxima segunda-feira com uma super dica irada sobre os meios de produção, taylorismo, toyotismo, fordismo, vamos entender isso aí? Confira aí na nossa próxima semana. Beijo,